Dorime, interrimo ad appare dorime. Fala, turminha, pessoal que me acompanha sempre aqui pelas redes. Hoje vou falar um pouquinho sobre estudo, depois a relação dos estudos com as redes e vai ser uma salada aí, né? Então vamos lá falar sobre como eu estudo, como eu me preparo para trazer os vídeos e já fazer um ataque aí contra alguns influencers, né? Talvez não ataque, né? Mas pelo menos uma discussão para não desmoralizar ninguém. Eu, né, sempre leio muito, releio meus livros antes de fazer um ensaio, de falar sobre um determinado assunto, né? Então, cada livro que eu pego, eu sempre gosto assim de entrar um pouco no mundo do autor. Eu vejo quem é o autor, no meio que ele estava inserido. Um vídeo sobre o assunto é sempre bom, né? E vou lendo ali, e normalmente todo livro, né, para quem já leu há algum tempo, cada livro ele é um mundo diferente, né? Então cada autor, se você pelo menos consegue dar uma pincelada assim, quem é essa pessoa, onde é que ele está inserido, como é que ele fala, se tem registro dele falando. Então, quando você vai ao encontro desse livro, você vai entender aquele mundo, né? A forma como aquele pensador está te passando as coisas, né? É lógico que um livro nunca vai ser a totalidade de um pensador, mas esse vai ser sempre uma ideia, um diálogo, um ensaio. Então, né, a primeira forma como eu estudo é sempre assim, né? Tipo, eu me interesso por aquele pensador, né? Tipo, caramba, quem é essa pessoa, né? O que ela viveu, onde é que ela estava. Isso é muito bom, né? Faz você entender ali aonde aquela ideia se encaixa ali naquele tempo, né? Para que você também, quando você for tirar alguma coisa para os dias de hoje, você não fazer injustiça contra a obra do autor, não distorcer a obra do autor, né? Porque de repente o autor estava com uma proposta e a gente pode distorcer hoje a ideia dele. Por isso que você ter contato assim com quem estuda o autor, você entender ele é importante, né? Outra coisa que eu tenho nas minhas leituras sempre é o ritmo que o autor está me pedindo. Pode ser engraçado isso, mas até alguém que já faleceu dos autores, eles vão falar isso para você. E eu vou te dar uma dica como é que eu faço isso. Por exemplo, quando eu pego um filósofo que ele está me ensinando sobre um assunto, eu leio de uma forma mais como se eu estivesse ensinando, né? Porque também tem essa sua parte com o leitor, né? É uma troca, a leitura, então é essa troca, porque quando você vai ler um livro, o livro não vai estar só. É necessário que você dê a voz pro livro. É necessário que você leia, é necessário que você dê ritmo, respeite as vírgulas. Então, normalmente assim, o que eu faço é, tipo, o que esse autor ele está se propondo a fazer. Por isso que às vezes tem livros que dão a direção correta, né? Por exemplo, eu peguei um livro que era um ensaio, então eu não sei aonde, mas falou, ó, não é um tratado filosófico ou teológico, isso é um ensaio, ou seja, o ensaio, ele não quer ser nada assim absoluto, suprassumo, né, ortodoxo, digamos assim. Então o ensaio ele tem mais uma liberdade até poética do pensamento do autor, de repente para sua época, para algo que está acontecendo. Ele vai argumentar do jeito dele, conforme o que ele quer, usando também pensadores, né? Então, sabendo disso, eu vou pro texto tipo assim, então como é que eu vou ler esse texto? Porque você vai ter que emprestar a voz para o autor, porque o texto, né,
quem lê muito sabe, o texto não fala. A menos que seja um audiolivro, se você vai ler, você vai ter que prestar sua voz, né? Então, se é uma aula, eu leio como se fosse alguém dando uma aula para mim, e fica muito melhor. Se é um ensaio, eu tento ver o ritmo dele, como é que ele está apresentando esse ensaio. É uma conversa, então você lê mais despojado, né? Uma história diferente, um romance, né? Aí, quando eu vou ler um romance, um Dostoiévski, eu vejo ali como é que o autor está inserindo, e aí é mais fluido, né, normalmente, não tem assim tanta... E um poema pelo que eu aprendi, não tem muito espaço para você fazer inferência, né? Mas você tem que ler de uma forma mais suave, mais leve. Agora, é assim que eu estudo, né? Eu gosto de me dedicar aos estudos. E eu aprendi que um filósofo, ele não é uma pessoa com um cigarro na boca, falando aleatoriamente do que vem à sua cabeça, né? A gente tem que ter um background mais formado por livros, por estudos, e não achar que a gente vai ter alguma coisa assim da nossa cabeça. Não, a gente não possa contribuir com nada, né, a partir da nossa relação com a realidade, né, com o que nos cerca. Mas quando a gente dá uma opinião assim muito forte, que não seja embasada em livros, não seja embasada em leitura, que não seja embasada até na atenção do que está acontecendo, a gente pode correr o risco de estar falando asneiras ou tá falando algo que não existe. E isso é o que acontece muito hoje em dia, né? Eu acho assim, eu comentar algo que de repente eu possa atentar para a realidade, eu ver, olha, isso tá acontecendo no mundo e ninguém tá falando sobre isso, eu preciso falar. Algo que vai fazer bem ao próximo. É uma coisa. De repente eu tô estudando tanto uma coisa e eu trazer isso, mas eu só comentar aquilo que tá no Trend Topics, e de repente tem assuntos tão delicados no Trend Topics e eu comentar isso é uma indelicadeza grande, é uma indelicadeza muito grande com aquele assunto. E a gente vê assim descaradamente, nossa, a gente vê alguns assuntos assim que são tão delicados, né? Que aparecem de repente, tá todo mundo falando que é bom, só que a gente vê influenciadores que de repente ontem tava falando de um assunto que bombou, semana passada ele tava falando de outro assunto que bombou, aí de repente o que tá todo mundo falando é um assunto delicado e ele também tá falando daquilo. A gente vê essa pessoa tá sempre fazendo aquelas dancinhas, a dancinha tá na trend, ele tá fazendo a dancinha. Agora tem um assunto sério, de repente essa pessoa se torna especialista daquele assunto. Isso não é algo sério, assim, algo duvidoso até para essas pessoas. Bom, Bill Churran diria que essas pessoas são sem caráter, né? E na verdade são sim. Eu acho que quem faz isso, os caçadores de trend, são pessoas sem caráter, porque é de um mau caratismo grande você se dizer especialista de algo que você não se debruça. Eu acho que a sociedade também a gente dá muita atenção para essas pessoas, né? O Marçal tá aí e muitos outros, né? E por que eu comecei esse vídeo falando de todo o meu estudo, a minha dedicação, né? Eu leio muitos livros, mas assim, não fico fazendo contagem. Tem gente que conta, mas eu acho que não é. Eu também sigo uma outra linha que seria
a gente ir lendo, né? De repente a gente olha para trás e fala, nossa, tudo isso, né? Mas lendo, livro por livro, autor por autor, né? Às vezes dá vontade mesmo de ler um monte de coisa, mas a gente tem que ir conhecendo autor por autor, suas ideias aos poucos, o que eles querem nos passar. E com isso a gente vai formando, né? Os nossos ensaios, a nossa forma de ver a vida. E isso requer tempo. A leitura é um investimento que requer tempo, ela requer a nossa atenção. Às vezes a gente tem que se abdicar de algumas coisas para estar lendo. Às vezes a gente quer ficar um dia sem fazer nada, e isso é bom, né? Mas a leitura, às vezes, ela nem sempre é feita só de... a leitura tem que ser prazerosa, nem sempre, né? Se eu esperar um dia ensolarado e eu quiser ler, e de repente acordar e não tiver tão bem, então hoje eu não vou ler, então a leitura nunca vai se realizar. E por que eu digo isso? Porque essa é uma dedicação minha para os estudos, e tem gente que não se dedica. Tem gente que se dedica a caçar o que é o assunto do momento, o que é assunto do dia. E acredite se quiser, muitas vezes uma pessoa dessa é vista como um filósofo, porque ou por um especialista daquela área, porque está falando sobre o assunto. Sabe por quê? Porque tem milhares de seguidores, então ela ganha o selo, né? Mas é um retrato da nossa sociedade, né? São os tudólogos, né? E é isso. Eu acho que tudo que a gente for fazer tem que ser aprofundado. Realmente é uma sociedade rasa. Realmente, assim, né? Olha as motos passando. Eu deixo essas motos, deixo esses barulhos, porque outra coisa também que eu não me preocupo é muito com o cenário e o barulho, e iluminação não é minha praia, tá? E a gente vê isso, né? Uma encenação, muito cenário, muita inteligência artificial, né? Ditando o texto. E é uma sociedade também que é muito apresentadora, né? Nós temos muito apresentador hoje nas redes. Você apresenta notícia, não necessariamente você precisa se aprofundar, mas você precisa ler bem o texto ali que está passando, o teleprompter. E normalmente é o que tem hoje, né? As IAs, né? As IAs. Me dá um texto aí para um vídeo, né? A IA dá, ele lê e ele ganha muitos likes, como se ele soubesse, mas não sabe, né? Com certeza não sabe. Porque eu acho que o aprofundamento também vem disso, né? De a pessoa estar sempre cavucando, falando sobre aquilo, cavando fundo cada vez mais. Ontem você falou de uma coisa, hoje você está falando de outra, amanhã... Da onde você tira tempo para estudar tudo isso? É estranho, né? A gente vê até pelo o estilo de vida de algumas pessoas nas redes. É um estilo de vida que não convém com muita coisa que eles falam. Mas é isso. É o engajamento, né? Se tiver no trend, eu vou comentar. Mesmo que eu não saiba de nada. Fica a reflexão aí com esses barulhos de moto.